Olá, sejam bem-vindos ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Eu sou Kleber Ferreira e hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Mas antes, eu gostaria de pedir, curte o nosso canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam de um comentário evangélico, principalmente deixe seu comentário no vídeo, curta as nossas redes sociais, é muito importante para o Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. E antes de começarmos, vamos, quem puder, obviamente, fechar os olhos, vamos procurando o nosso Mestre Jesus dentro dos nossos corações e pedindo ao Mestre que acalme os nossos corações, que esteja conosco. Mestre, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Mestre. Pedimos perdão pelos todos os nossos erros, mas principalmente, Mestre, estamos agradecidos por tudo que você proporciona por cada um de nós. Mestre, esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá, vamos colocar o nosso livro aqui na tela e vamos comentar, né? Então, livro Caminho, Verdade e Vida. Deixa eu só guardar aqui. Opa, muito bom. Então, vamos lá. A lição número 75, na casa de César. Então, vamos. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Está em Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando o laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições e, o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, fez menção especial desses amigos do Cristo. Não julgues, pois, a teu irmão pela tua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. Então vamos falar aqui passo a passo, né? Dessa lição muito importante. Então a gente pega o primeiro trecho aqui, né? É muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros, chamado às tarefas mais difíceis entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. Então sabemos que no Livro dos Espíritos, Kardec traz para nós que existem duas grandes provas para nós que estamos aqui na carne. Uma é a da riqueza e a outra da pobreza. E as pessoas acreditam que é a da pobreza, mas na realidade é o contrário. A prova da riqueza é a mais difícil. E a do poder também. Por que a da riqueza é mais difícil? Porque quando você tem recursos financeiros, tudo aquilo que você tem de exacerbado pode ser colocado para fora de uma maneira muito maior, porque você tem condições de adquirir, porque você possui recursos. Então, por exemplo, se você gosta de luxo, se você tem dinheiro, você pode se perder no luxo. Se você gosta,
Se você, de repente, é uma pessoa extremamente arrogante, com dinheiro, é provável que você seja mais arrogante, mas é a culpa do dinheiro? De forma alguma. O dinheiro é apenas uma troca, é uma energia. Só que vai colocar para fora aquilo que nós temos de escondido ou de que mais aparece negativamente. E o poder é a mesma coisa. Então vejamos, nós temos já de saída, sempre que nós vemos uma pessoa rica, ou com muito poder, ou com ambas as situações, nós já pré-julgamos dizendo que, em tese, não é uma boa pessoa. E, na realidade, isso não é uma verdade. Precisamos pensar muito e começar a entender essa lição que foi trazida por Emmanuel, por que, que essa tarefa difícil é dada para algumas pessoas e para outras não. Então, vamos lá. Nós participamos de um planejamento antes de chegar aqui. Então, nós escolhemos algumas provas ou não. E é uma tarefa muito difícil, novamente, o dinheiro ou o poder. E as pessoas esquecem disso, que aquele que foi mais dado, mais ele será cobrado. Então, vamos entendendo aqui. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. Ou seja, essa pessoa, esses irmãos viram a vidraça. E é muito mais fácil nós jogarmos pedra na vidraça, né? Ninguém quer ser a vidraça. Então, como eu falei, sempre que alguém tem poder, ou tem destaque, ou tem dinheiro, hoje em dia, principalmente o destaque na mídia, essa pessoa ela passa a virar um alvo. E na maioria das vezes, a pessoa não merece as críticas que ela recebe. Porque é muito fácil nós analisarmos que todo político é corrupto, toda pessoa que aparece na televisão não presta, todo aquele que se destaca também não é do bem, quando isso não é verdade. A história mostra que os grandes homens, os grandes espíritos, não necessariamente são aqueles que nasceram pobres, mas aqueles que utilizaram as ferramentas que possuíam para ajudar o próximo. Então, o político, ele tem uma carga de responsabilidade gigantesca. Ele possui aborrecimentos também de igual proporção. Só que nós temos a mania de pegar e nivelar todos. Todos são corruptos. Sabemos que não é verdade. E mesmo aqueles irmãos que são corruptos, a nós cabe julgar o pecado e não o pecador. O pecador nós precisamos perdoar, que foi que Jesus nos ensinou. 70 vezes 7. Novamente, continuando, é necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Jesus já não trouxe para nós vigiar e orar. Vamos prestar atenção antes de julgar alguém. Na maioria das vezes, nós já viemos com uma opinião formada de pessoas que nós nunca vimos na vida. Claro que pode acontecer de um irmão fazer um comentário que não seja bom, pode ser que, de repente, ele tenha uma atitude que não seja legal, mas quem de nós nunca cometeu erros? Nós já saímos apontando dedos, principalmente no mundo hoje das redes sociais. E quando nós colocamos que todos são corruptos, os políticos, ou que toda aquela profissão, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, todo policial é violento. Não é uma verdade. Isso facilita para quem realmente tem más intenções. Porque aí, ao invés da pessoa fazer uma análise correta, ela fala, todo mundo é desonesto, todo mundo não presta, ou aquele médico é uma pessoa que não trata bem os clientes, os pacientes, também não é uma verdade. Em qualquer situação, nós temos boas pessoas e temos pessoas ignorantes. Ponto. É isso que nós precisamos a começar, né? Vigiar, né? Muita vigilância nesse julgamento. E se fôssemos nós?
sendo criticados, às vezes, injustamente. Ou muitas vezes a crítica é justa, mas saibamos fazer com amor. Na maioria das vezes, nós fazemos a crítica de maneira ácida, mudando a tonalidade de voz. Quem nunca fez isso? Atire a primeira pedra. Então, precisamos, né? Precisamos entender que na casa de César, o que significa? No lugar onde tem ricos ou de pessoas importantes, existem boas pessoas, sim. E sabemos disso. Continuando. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições. E o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Novamente, desde aquela época, Paulo já nos trouxe essa importante lição. Não é porque a pessoa é poderosa que ela não tem boas intenções no seu coração, que ela não seja uma pessoa equilibrada, que ela não tenha condições de entender o sofrimento de um irmão ignorante, de um irmão que é pobre, de um irmão que está doente. Mas bastou a pessoa ter dinheiro ou poder ou fama, nós já colocamos um rótulo de que não é uma pessoa boa, ou principalmente que não é uma pessoa de Cristo, quando todos nós somos de Cristo, somos irmãos do Mestre, e todos somos filhos de Deus. Não nos esqueçamos disso. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgues, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. Novamente, pode ser o contrário, né? No lugar onde você pensa que está cheio de pessoas santas, não são. Então, é muito importante essa questão da gente parar de julgar o próximo, porque muitas vezes ele tem uma condição melhor que a nossa, financeira, de poder, de conhecimento. Até porque todos temos a capacidade de vigiar, de orar e de analisar e entender que a grande responsabilidade que esse irmão tem lhe será cobrada. E se às vezes nós não temos, é que não temos, nesse momento, preparo para ter poder, ou para ter dinheiro, ou para ter fama. E até não significa que já não tivemos isso no passado e foi um motivo da nossa queda. Então nunca se esqueçam que esses grandes poderes que, para nós da humanidade, na carne é muito importante ou nos traria segurança, sucesso, fama, é uma responsabilidade grandiosa. E que, na maioria das vezes, se estivéssemos no lugar desse irmão, faríamos não igual, faríamos pior. Vamos colocar a mão na consciência. Vamos entender que casa de César, né, no palácio, existem sim boas pessoas. Existem irmãos de luz, existem irmãos caridosos, existem irmãos que têm compaixão. Voltando mais para a nossa realidade do dia a dia, é como se a gente falasse de religião. Ah, mas fulano é de tal religião, essa religião é esquisita. Ciclano é de tal religião, essa religião também é esquisita. Não julgues. Talvez você até tenha razão. Mas quem lhe outorgou o papel de juiz? Só temos um juiz, é o nosso Pai Celeste. Se você tem certeza que aquele irmão está cometendo um erro, primeiro, não cometa o mesmo erro que ele, já que, inclusive, você está julgando. E segundo, faça preces por ele. Envie bons pensamentos para que ele saia do erro. Lembre-se que podemos não estar no erro hoje, ou principalmente no erro naquela determinada situação, mas que ontem talvez estivéssemos. E amanhã pode ser que estejamos nesse erro também.
Ninguém está livre, principalmente nesse momento que estamos muito parecidos no nosso processo evolutivo, com muito conhecimento e pouca sabedoria, com muito julgamento e pouca caridade. Então, meus irmãos, o convite que eu trouxe para essa lição de Emmanuel e de Chico Xavier, do livro Caminho, Verdade e Vida, é: vamos entender a situação daquele irmão. Se ele veio com um grande poder, é porque ele tem uma responsabilidade muito grande. E se, infelizmente, ele não se deu conta da responsabilidade que ele tem, como diz, não existe castigo. É como se fosse a escola. Se você reprovou de ano, você vai voltar e fazer novamente aquela matéria. Isso não é castigo. Isso é, você não está preparado para ir para o próximo nível. Então, a partir de hoje, vamos prestar muita atenção ao julgar um irmão que é melhor sucedido materialmente, ou de conhecimento, ou de poder do que nós mesmos. Faça a sua análise, utilize como Kardec sempre colocou, a fé raciocinada. E lembrando que fora da caridade não há salvação. Então, novamente, meus irmãos, eu agradeço pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus Cristo. Peço que vocês compartilhem, curta, escreva um comentário abaixo desse vídeo. Isso ajuda o canal a ter relevância. E mande para algum amigo que você acredita que possa fazer sentido. Tá bom? Então, mestre, mais uma vez vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, mestre querido, em teu nome. Abençoe cada irmão que está assistindo esse evangelho. Abençoe a todos do grupo assistencial Espírita Frei Anselmo e abençoe o nosso estado de São Paulo, e o nosso Brasil e o nosso mundo. Graças a Deus e graças a Jesus. Até a próxima lição. Fiquem todos com Deus.